Meus irmãos, pastores, Amém. essa manhã é uma manhã muito feliz, muito alegre. Estou feliz por estar aqui junto com os pastores, outros que eu já conheço. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Eu quero deixar aqui a minha palavra de agradecimento ao pastor Adriano Fabrício, que é presidente da UPPG. Muito obrigado, pastor, e sua esposa, a pastora Carol. Muito obrigado pela confiança. Que Deus venha retribuir bênçãos sobre a sua família e sobre o ministério. Também quero agradecer aqui ao querido pastor Fernando. É uma alegria poder revê-lo e retornar a esta casa de oração. Estar contigo, meu amigo. Que Deus continue te abençoando. Abençoe a sua família e o seu ministério também, em nome de Jesus. Tá bom? Muito obrigado. Foi ele que fez a indicação ao pastor Adriano para que nós estivéssemos aqui. Também quero louvar a Deus aqui pela vida do meu amigo pastor Tênio e pastor Bispo Edivaldo, que está acompanhando. O Bispo Edivaldo estou conhecendo hoje e é um prazer conhecê-lo. Pastor Tênio é uma amizade de mais de 20 anos, é ali do Guarujá. E eu disse para ele que eu estaria aqui e convidei ele para vir participar. Ele trouxe o bispo. É uma alegria, pastor Tênio, estar contigo. Que Deus continue te abençoando também, a sua família, o seu ministério. Também estou acompanhado do pastor Marcos, pastor Marcos, e também o evangelista Diego. Eles congregam ali conosco. E a minha esposa não pode estar me acompanhando hoje. Nós temos 3 filhos. E hoje tem programação tanto para os que são criança, lá na nossa igreja, agora à tarde, como também para os que aqui é jovem. Tem uma de 13 anos para fazer 14, tem uma de 11 e tem um menino de 7. E eles têm programação lá na igreja. E a minha esposa também vai ministrar num chá de mulheres. Então ela só vai deixar as crianças lá, vai para o chá de mulheres. E quando eu voltar, eu tenho que buscar as crianças lá, porque eu vou chegar primeiro que ela. Por isso ela não pôde estar me acompanhando nessa manhã. Mas nós estamos felizes e Jesus já está presente aqui nesse lugar. Antes de fazer aqui menção da palavra, eu quero dizer aos irmãos que, pela misericórdia de Deus, desde 2020, eu trabalho como reitor de uma escola teológica conhecida como Escola de Líderes no Brasil. Essa escola trabalha com cursos na área de teologia e de estudo bíblico. Nós temos atualmente 3 cursos que nós ministramos, que é o curso básico em teologia, o curso bacharel em teologia e também um curso chamado Ciências Bíblicas, que é um curso onde, num período de aproximadamente 2 anos, nós estudamos a Bíblia com os alunos de Gênesis a Apocalipse. E eu trouxe aqui alguns materiais que são materiais didáticos da nossa escola. Se alguém, porventura, quiser adquirir após o término desse trabalho, vai estar no fórum. Eu tenho aqui comigo o livro Proféticos. Esse livro é um material didático do curso Ciências Bíblicas, onde nós trazemos aqui uma visão panorâmica dos livros proféticos da Bíblia. Não é comentário versículo por versículo, senão ele teria muito mais páginas que isso. Mas é uma visão panorâmica. Nós apresentamos aqui o pano de fundo de cada livro dos 17 livros proféticos da nossa Bíblia. Tem esse outro aqui, que é um comentário também dos livros poéticos da nossa Bíblia, que é uma abordagem dos textos bíblicos, dos 5 livros poéticos, análise dos principais personagens, cultura e cerimoniais judaicos, tá bom? E tem esse outro aqui também. Esse aqui nós lançamos agora recentemente, que é o módulo 2 do curso bacharel em teologia. Então esse livro aqui, ele tem algumas matérias do curso teológico que nós ministramos, que é Panorama do Novo Testamento, História de Israel, Geografia Bíblica e também Liderança. Se alguém quiser adquirir, você pode nos procurar do fora. Eu não sou Casas Bahias, mas também faço promoção. Todos eles estão em promoção, tá bom? E esse aqui, o 4º livro que eu trouxe, não é de minha autoria, é do pastor Marco Aurélio Queiroz, que é um jovem seminarista que
mora no Maranhão, mas eu tive o privilégio de cuidar dele aqui em São Paulo durante 4 anos, quando ele estudou aqui em São Paulo teologia, enviado pela igreja do Maranhão, e eu hospedei na minha casa durante esses 4 anos que ele ficou estudando aqui. E depois que terminou o seminário, hoje ele pastoreia na cidade de Bernardo, Mearim, no interior do Maranhão, junto com o sogro. E ele escreveu este livro, Pentecostalismo e Neopentecostalismo, os dois lados da moeda. Então ele explica com muita propriedade a diferença do pentecostalismo e do neopentecostalismo, tá bom? Se alguns dos irmãos quiserem adquirir, qualquer um desses livros aqui custa R$40, e esse daqui, o livro maior do Bacharel em Teologia, R$70, tá bom? Você pode pagar no débito, no Pix, no crédito, pode pagar com aeronave, helicóptero, do jeito que você quiser, tá bom? Quantos querem ouvir a palavra de número 16? Pastor Adriano. De número 32. Verso de número 32 é o verso que nós vamos ler. Provérbios 32, 16, desculpe, verso 32. Diz assim, a santíssima palavra de Deus. Melhor é o paciente do que o valente, e o que controla seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Algumas Bíblias vão estar com a seguinte expressão: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Queridos irmãos e amados pastores, Deus nesta manhã colocou no meu propósito de estar falando aqui um pouco sobre inteligência emocional no ministério. Você pode repetir essa frase comigo? Inteligência emocional no ministério. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um provérbio que nos ensina que a maior demonstração de força não está em vencer outras pessoas, mas em vencer a si mesmo. A cultura da época que esse provérbio foi escrito, conquistar uma cidade era uma das grandes proezas e era prova de poderio militar, exigia estratégia, coragem, tinha que ter um grande exército. Mas Salomão aqui, na sua escrita, ele está afirmando que existe uma conquista ainda mais difícil e mais valiosa, que é dominar as próprias emoções. Perceba que na parte A do verso, ele diz, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. A expressão tardar em irar-se descreve uma pessoa paciente, equilibrada e que não reage impulsivamente diante das provocações. Isto não significa ausência de ira, mas a capacidade de controlar a ira. Ele diz que o que controla o seu ânimo é melhor do que aquele que toma uma cidade. A segunda comparação é ainda mais forte, porque um conquistador de cidades, ele vence os inimigos externos,
mas o que controla o seu espírito vence um inimigo interno que é muito mais difícil de ser vencido. Afinal de contas, quem vence a si mesmo vence os impulsos, vence o orgulho, vence o medo, vence os desejos desordenados. É possível, meus irmãos, alguém conquistar posições, riquezas, reconhecimento e até mesmo coisas no ministério e ao mesmo tempo ser derrotado pela falta de domínio próprio. Muitos líderes perderam ministérios, e tenho certeza que você conhece alguém que de repente já passou por isso. Perderam ministérios, famílias, amizades, oportunidades, não por falta de capacidade, não por falta de conhecimento, mas porque não conseguiram controlar as suas emoções, não conseguiram controlar a língua, não conseguiram controlar a ira, não tiveram domínio sobre as emoções. Lembrando que Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, nos deixa claro que um dos aspectos do fruto do Espírito é o domínio próprio. E o domínio próprio é a evidência de uma vida governada pelo Espírito Santo. Então, aquele que controla o seu ânimo, que controla as suas emoções, ele sabe ouvir antes de falar, pensar antes de agir e buscar sempre a direção do Senhor para tomar decisões. E nós, como líderes espiritual, nós precisamos reconhecer que diariamente nós lidamos com desafios, com pressões, conflitos, expectativas. E nós precisamos, queridos, lembrar. Eu não estou trazendo nada novo. Eu vou apenas lembrar aquilo que vocês já sabem. Nós precisamos lembrar que nós não podemos permitir que as emoções governem as nossas decisões. Embora as emoções elas sejam parte da natureza humana e tenham a sua importância, elas não devem ocupar o lugar da direção do Espírito Santo na nossa vida. Então, ter inteligência emocional, queridos, não significa deixar de sentir emoções. Não significa deixar de sentir tristeza, medo, alegria, angústia, felicidade, indignação. Não! Significa reconhecer as emoções, compreendê-las e administrá-las de forma saudável. Isso é muito importante, queridos. Sem deixar que elas ocupem o lugar do Espírito Santo na nossa vida, nas nossas emoções. Um líder maduro, ele aprende a sentir sem ser dominado por aquilo que sente. Então, eu quero falar aqui nessa manhã sobre este assunto, controle emocional da liderança. O líder espiritual, eu estou querendo dizer, e vou falar de uma forma que todos entendam, ele não pode ser governado pelas emoções, mas ele precisa ser governado pelo Espírito. E ter inteligência emocional é isto, é sentir sem ser dominado por aquilo que sente. E quando nós falamos de controle emocional, alguém pode se perguntar, mas o que é realmente esse controle emocional? Em primeiro lugar, controle emocional é dominar as reações impulsivas. As reações impulsivas geralmente são motivadas por ira. E cabe a nós, tem gente que está na igreja que sabe provocar a ira de um pastor. Inclusive, cá para nós, alguns parece que estão lá só para isso. E a gente não pode desprezar, a gente tem que cuidar com amor, mas precisamos administrar essas emoções. Geralmente,
As reações impulsivas são motivadas pela ira, pelo medo, pelo orgulho, pela frustração. E quando um líder, um pastor, ele age sem que governe essas emoções, ele age impulsivamente, ele acaba causando feridas em pessoas. Quantas pessoas nós conhecemos que às vezes vem ao nosso encontro e diz assim: eu estou sem congregar porque estou ferido. E quando você pergunta quem lhe feriu, e ele às vezes vai dizer: foi a minha liderança. Quando os líderes ferem pessoas, tomam decisões precipitadas, e decisões que às vezes comprometem até o testemunho cristão deste líder. Então o controle emocional, queridos, ele serve para que o líder pare, reflita, busque a direção de Deus antes de agir. Afinal de contas, nem toda provocação merece uma resposta imediata. E nós vemos este exemplo na vida de Jesus. Jesus, ele foi o maior exemplo de liderança que já pisou a face dessa terra. E ele foi insultado, ele foi perseguido, ele foi acusado injustamente, mas Jesus nunca agiu impulsivamente. Pelo contrário, ele manteve o controle e confiou seus julgamentos ao Pai. E Pedro escreve com muita propriedade sobre isso. Se você puder, abra aí a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2. E o versículo de número 21 a 20. Capítulo de número 2. Versículos 21 a 23 diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Versículo 23. O qual, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Aleluia. Então, queridos, um líder emocionalmente saudável, ele não permite que a pressão do momento determine a sua reação. Ele aprende a pensar, a orar, antes de tomar qualquer decisão e antes de falar qualquer coisa. Então, ter controle emocional, em primeiro lugar, é dominar as reações impulsivas. Segundo, ter controle emocional é responder com sabedoria e não com explosão. Existe uma grande diferença entre reagir e responder. Reagir é quando você age movido pela emoção do momento. E responder é quando você age movido pela reflexão. Então, primeiro você reflete, primeiro você busca a sabedoria de Deus, e depois que Deus dá a direção, aí sim você responde. A explosão emocional, ela é perigosíssima, porque nós vemos muitas vezes líderes que têm grandes ministérios, mas destroem relacionamentos com muita facilidade. Relacionamentos construídos ao longo de anos. Enquanto nós vemos que uma resposta sábia, proferida no momento certo, pode transformar os maiores conflitos em oportunidade de crescimento e de reconciliação. Então nós precisamos aprender a responder com sabedoria, sem explosão. E Jesus, meus queridos, ele também é um grande exemplo disto. Porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 20, versículo 26, eu peço que vocês abram comigo, porque nós vamos ler. E chegaram diante de Jesus,
Ah, se Jesus não controlasse as emoções, mas que bom que ele controlava. Lucas capítulo 20. Olha só o que acontece. Versículos 20 a 26. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos, para o apanhar na alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, Jesus sabia, meus irmãos, que eles estavam com astúcia. Jesus sabia que estavam colocando ali uma armadilha. Mas Jesus, ele não teve explosão no momento, não. O texto diz: disse-lhes: por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e inscrição? E responderam a ele: de César. Disse-lhe então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. Assim, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Jesus não responde de forma explosiva, mas dá uma resposta tão sábia que calou todos os inimigos. Então o líder precisa entender que antes de responder a uma crítica, a uma ofensa, a uma situação difícil, ele deve perguntar: a minha resposta vai glorificar a Deus? Deus será glorificado pela minha resposta, ou isso é apenas uma expressão da minha emoção? Terceiro, ter controle emocional é manter o equilíbrio em momentos de pressão. O verdadeiro caráter de um líder não é revelado em momentos de bonança, mas é revelado no momento da crise. É fácil manter a calma quando tudo está bem. Quando as nossas igrejas estão cheias, quando não está tendo problema de ordem, de comunhão entre as pessoas, quando não está tendo nenhuma dificuldade financeira, quando tudo está bem, é muito fácil manter a calma, mas difícil é permanecer equilibrado quando surgem problemas, quando surgem dificuldades, perseguições. E o líder espiritual precisa confiar em Deus em todos os momentos. Mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. O nosso coração, queridos, ele não pode ser governado pelo medo. Nós temos total consciência da soberania do Deus que nós servimos. E Jesus, mesmo na hora da pressão, ele manteve o equilíbrio e colocou-se à disposição da vontade do Pai. O verdadeiro líder, ele não foge do ministério na hora da pressão. O verdadeiro líder não desiste do ministério na hora da pressão. Ele faz como Jesus. Jesus foi orar. E no Getsemane, vivendo a pressão do momento que estava chegando, que é o momento da crucificação, ele ora e diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Aleluia. Se eu fosse você, eu dava até glória a Deus. Porque o Senhor está nos dizendo nesta manhã:
E tem pessoas aqui que estão vivendo pressões terríveis no ministério. Mas Deus nos reuniu aqui nesta manhã para lhe dizer: você não está sozinho. Eu estou contigo nesta pressão que você está passando. O mar está revolto, mas um capitão do barco ainda calma a tempestade. E você vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Quem pode levantar sua mão e dar o melhor glória a Deus que você puder nessa manhã? Porque Jesus está aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo foi preso injustamente. Imagine a pressão naquela prisão. Mas você não vê Paulo desesperado diante da pressão. Ele está junto com Silas, um olha para o outro e diz: já sei o que vamos fazer. Vamos cantar e vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Qual tem sido a nossa reação diante das pressões do ministério? Eu já tive a oportunidade de ouvir palavras de líderes que eu discordo totalmente. Um dia eu cheguei com um pastor do nosso ministério, recém-ungido a pastor, e entrei no escritório de um outro pastor, e o pastor disse assim: e esse obreiro aí? Eu disse: é pastor. Aí ele olhou para o outro, o jovem pastor que estava comigo, e disse assim: você sabe que quando Deus quis castigar um homem na terra, ele olhou para ele e disse: você vai ser pastor, né? Aí ele começou a dizer por que ele tinha essa visão. E eu disse para ele: pastor, eu tenho uma visão totalmente diferente acerca do ministério pastoral. A visão que eu tenho é que não existe nada mais honroso na face da terra do que ser um pastor. É o maior privilégio que ser pregador. Eu fui pregador itinerante 12 anos. Pastor Pedro sabe disso. Tive o privilégio de viajar por muitos estados pregando. Mas ser pregador é privilégio também, mas não é maior que o privilégio de ser pastor. O privilégio de ser pastor é maior. E é algo de mais honroso que um homem pode fazer na face da terra. É cuidar das ovelhas do Senhor, que são a menina dos olhos do Pai. Que privilégio que Deus nos deu de ser um representante direto dele na face da terra como sacerdotes. E as pressões do ministério, elas existem, não vamos negar isso. Elas vêm, mas nós precisamos continuar firmes. Ter controle emocional, queridos, é saber lidar com as críticas. Escute isso. Provérbios 15:31 diz assim: os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza sua alma. Nem o líder está imune às críticas. Quanto maior a responsabilidade, maior será a exposição. Jesus é um exemplo disso, porque ele, como o maior líder que já existiu, foi criticado por religiosos, foi criticado pelos discípulos e até mesmo pela sua própria família. Ele foi criticado. Mas quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que Jesus, ele nunca permitiu que as críticas dominassem as suas atitudes. A resposta de Jesus sempre foi guiada pela vontade do Pai e não dominada por emoções do momento. Então nós precisamos entender o seguinte: todo líder será criticado. E a forma com que ele reage às críticas define a sua maturidade. Se o líder é maduro, ele sabe como reagir às críticas. Nós sabemos que existem dois tipos de críticas.
as construtivas e as destrutivas. As construtivas são aquelas que nos ajudam a crescer. As destrutivas são aquelas que tentam ferir, que vêm para desestabilizar. Então, pastor Alexandre, como um líder deve agir diante das críticas? Em primeiro lugar, ele deve ouvir com humildade. Um líder maduro não acredita que sabe tudo. Ele sempre vai entender que tem mais a aprender. Ele está disposto a ouvir antes de responder. E considera que aquilo que está sendo dito pode sim contribuir com o seu crescimento. Quando Marta chega diante de Jesus e critica a irmã dela, porque não estava ajudando ela nos afazeres, Jesus não cortou o que Marta estava falando. Ele esperou ela dizer. E quando ela terminou de falar, Jesus então, ele, com sabedoria, muda a perspectiva com que ela estava vendo as coisas, dizendo: a sua irmã escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Aleluia. Então, em primeiro lugar, como líderes, ele deve lidar com as críticas, ouvir com humildade. Segundo, filtrar o que é útil. Isso é ter inteligência emocional também. Da inveja. Tem gente que a crítica vem da inveja. Tem gente que nunca tem algo para acrescentar, para elogiar, para incentivar. É aquela crítica destrutiva. Eu, por exemplo, pela misericórdia de Deus, estou junto com o pastor Marcos e os pastores do ministério construindo uma igreja, um templo. E há um tempo atrás eu levei uma pessoa para olhar a construção, e uma pessoa muito próxima. Tudo que ele olhou na construção, ele criticou. Não teve nada que ele dissesse assim: isso aqui está ótimo. Tudo que ele olhava, ele dizia assim: isso aqui você devia ter feito assim, assim, assim. Isso aqui você podia fazer assim, assim, assim. Isso aqui era para ter feito assim, assim. Mas não tinha nada. Enquanto um faz isso, vários outros que foram lá, pastores, meu amigo, tanto de São Paulo como de Santa Catarina, do Maranhão, de outros lugares, chegam lá e olham e dizem assim: meu Deus, pastor, que construção linda. E aí, queridos, Jesus também foi criticado. Alguém olhou e disse: ele come com pecadores. Jesus perdeu a linha por isso? Não. Jesus disse: os doentes também precisam de médico. Então, ter controle emocional é saber lidar com as críticas. Agora, queridos, eu vou para outro ponto aqui, dentro do tempo que lhe foi dado. Dizer a vocês que ter controle emocional também é saber lidar com a ingratidão e com a rejeição. No ministério, nem todos vão reconhecer o seu trabalho, a sua entrega, a sua dedicação. O meu irmão, pastor Alex, que é gêmeos comigo, que pastoreia lá no Maranhão, em São Luís. Inclusive tem um pastor aqui, o senhor, né, que me viu ali e disse: você é o Alex Martins, que sou irmão dele, que nós somos gêmeos da mesma placenta. Você está vendo um, você está vendo o outro. Meu irmão, quando ele vem a São Paulo, ele diz assim: irmãos, quando eu vou pentear o cabelo, eu só olho pro meu irmão e faço assim. Porque é muito parecido. E o meu irmão, antes de ir para o Maranhão, ele pastoreou 10 anos em São Paulo. Ele começou a pastorear primeiro aqui. E quando ele foi embora em 2017, eu perguntei para ele assim: Alex,
qual foi a maior lição que você aprendeu nesses 10 anos de pastorado? E ele disse assim para mim: a maior lição que eu aprendi é que se você não quiser sofrer ingratidão, não aceite o ministério pastoral. Porque nesses 10 anos as pessoas que eu mais ajudei foram as pessoas que viraram as costas para mim. Todo líder passará por isso. Jesus foi rejeitado, traído, negado. E essa é uma das maiores dificuldades de muitos líderes. É lidar com a ingratidão, com a falta de reconhecimento. Afinal de contas, nós dedicamos tempo, oração, aconselhamento, estudos, cuidado com pessoas. E muitas vezes o que sobra é a ingratidão. Não tem valorização, não tem gratidão. Em alguns casos como este que eu citei, os que mais foram ajudados são aqueles que nos criticam, que falam de nós e que viram as costas, que abandonam. Hoje em dia as pessoas chegam para congregar no ministério, conversa com você, tão bem conversado. Mas às vezes quando está insatisfeito que quer sair, manda só uma mensagem de WhatsApp. Quando dá tchau, tem uns que nem tchau dá. Sai falando de você. Jesus também passou por isso. Ele cuidou de pessoas, curou enfermos. Teve 10 leprosos que ele curou e só um voltou para agradecer. Isso não é coisa no nosso tempo, não. É coisa naquele tempo. Mas Paulo, sabendo disso, escreveu aos Colossenses capítulo 3, versículo 23, dizendo: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Realidade do ministério. Pessoas que você ajuda, uma hora elas vão se afastar de você. Os caminhos que se cruzam, se descruzam. Gratidão não prescreve. E é diferente da ingratidão. A ingratidão é muda. A ingratidão é seca. Não vê o que você faz. A ingratidão não sabe dizer obrigado. A gratidão vê. A gratidão fala obrigado por você ter me ajudado. Tá, que homem que me ajudou muito tempo quando eu ainda era jovem, pregador itinerante. E eu sempre digo: sou grato, pastor Tênio, pela sua vida. Pelas vezes que tu cuidou de mim, me hospedou na tua casa. Primeira vez que ele me ligou para me convidar para pregar aqui na Baixada foi através do cantor Ricardo, que eu conheci lá em Mogi. E naquele tempo, eu como jovem itinerante, tinha uns cartões com o meu telefone. O cantor Ricardo disse assim: me dá um cartão desse aí que eu vou dar para o amigo meu lá do Guarujá. Né, você ver? Aí entregou o cartão para ele. O pastor até um dia ligou para mim, que esse aqui não vou para falar as coisas não. Ele ligou para mim e disse assim para mim: olha, eu quero te convidar para pregar aqui na Baixada, mas não tem dinheiro não. Né? Agora, só que eu vou te hospedar aqui na minha casa. Na minha casa é assim: se tiver carne, tu vai comer carne. Se tiver ovo, tu vai comer ovo. Tu vem? Eu disse: vou. E aí encontrei com ele. E ele me levou para casa dele na primeira noite. Ele fez eu cantar e tocar violão a noite todinha. E eu só sei 2 notas. E a gente cantava. Primeiro ele me levou para pregar no culto ao ar livre, né? Depois a gente foi para casa dele, e aí a gente cantava. Aí quando eu dizia assim para ele: pastor, não tô com sono, ele disse: calma aí que eu vou esquentar o café. Aí esquentava o café, a gente vinha, cantava. Aí quando eu pensava que ele estava satisfeito, ele dizia assim: canta aquela outra de novo. E eu disse para ele que eu queria muito ir na praia, né? Que eu ficava: você nem tem que lá conhecer a praia não.
Aí quando foi 7 horas da manhã, não sei que hora que era, mais ou menos esse horário, bem cedo, que eu pensei que eu ia dormir, ele disse, agora a gente vai pra praia. Eu disse, pra praia? Ele disse, porque a gente tem que ir pra praia sim. E me levou pra praia. Ficou lá sentado olhando nadar. Aí quando terminou, ele passou num lugar, comprou pão, nós tomar café. Chegou em casa, a irmã André, a esposa dele, perguntou assim, levou ele na praia? Ah, o homem nadou igual um peixe, pensei que ele vai sair da água. Também tá tempo sempre me ajudava, e sempre me recebeu com muito carinho na sua casa. Nós doutrinas somos muito gratos a Deus pela sua vida. Então, queridos, como lidar com a ingratidão? Primeiro, não condicione o seu serviço ao reconhecimento humano. Um líder emocionalmente saudável, ele continua servindo mesmo quando ninguém percebe o seu esposo. Mesmo quando as pessoas não te elogiam, não te dão uma palavra de motivação, mas você continua servindo. Porque Jesus fez assim. João 6,66 diz assim, à vista disto, muitos de seus discípulos o abandonavam e já não andavam com ele. Muitos discípulos de Jesus abandonaram ele, mas Jesus continuou cumprindo a sua missão. E detalhe, não mudou a sua mensagem, porque as pessoas estavam abandonando. Ele continuou pregando a mesma mensagem. O líder precisa entender. Não é pecado receber um elogio, palavra de motivação, não. Ter gratidão não é pecado. Você me dá um papelzinho para mim, por favor. Não é pecado. Mas o líder precisa entender. Escute isso aqui, olhe para cá. Aplausos são passageiros. As pessoas te aplaudem hoje. Obrigado, querido. Isso são coisas passageiras. Uma hora, essas mesmas pessoas também vão te criticar. Mas foi Jesus que disse: qualquer que tiver deixado casa, campo, irmãos, tudo por amor de mim, independente de críticas, independente de gratidão, se você deixou tudo por amor de Jesus, ele disse, receberá nesta vida 100 vezes mais, e na vida vindoura, que é o mais importante, a vida eterna. A recompensa verdadeira vem de Deus, ainda que não tenha reconhecimento aqui. Sirva a Deus, sem pautar o seu ministério nas expectativas humanas. Agora eu quero usar o tempo que me resta para falar de um outro assunto muito importante que faz parte da inteligência emocional, e aqui eu termino. O ministério, queridos, é um chamado divino, mas também envolve intenso desgaste humano. E nós temos muitos líderes sofrendo de uma coisa chamada burnout ministerial. Burnout ministerial. Eu estava vendo uma pesquisa, e eu coloquei aqui no meu celular, de dados recentes. Por exemplo, dados da CNBB de 2023, diz que 70% dos padres e pastores relatam cansaço frequente. 45% sentem-se emocionalmente sobrecarregados. 28% sofrem de crises de ansiedade. Uma outra pesquisa de uma organização chamada Barna Group, junto com o World Vision, em 2024, constatou que 56% dos líderes religiosos sofrem com depressão. 65% se sentem solitários e isolados. 1 em cada 3 pastores corre risco de esgotamento, que é o burnout. 76%
conhecem pelo menos um colega cujo ministério terminou por causa do burnout. E o que é o burnout? É um estado de esgotamento físico e emocional, mental e até mesmo espiritual, provocado por um longo período de estresse e de sobrecarga. Isso é muito sério. Porque quando a pessoa está sofrendo de burnout, ela perde a alegria de servir. Ela perde a alegria de fazer o que faz. Então tudo para essa pessoa passa a ser um peso. Ela não abre mão do cargo eclesiástico que tem, mas já não tem mais a motivação. Então se torna um peso ir para a igreja, ir para o culto. Se torna um peso aconselhar. Se torna um peso ter que visitar um membro da igreja. Ai, meu Deus do céu, já vi esse irmão com problema de novo, vou ter que visitar esse irmão. E nós precisamos reconhecer que liderança é isso. É lidar diariamente com pessoas, com conflitos, com aconselhamentos, com administração, com ensino, oração, evangelismo, inúmeras responsabilidades. Mas quando essa carga não é equilibrada com descanso, comunhão com Deus, cuidado pessoal, o resultado é burnout. E a Bíblia Sagrada, queridos, ela nos mostra grandes servos de Deus que enfrentaram momentos de profundo desgaste. Quem é que não conhece aqui? Todos conhecem a história de Elias. Elias, após ter uma grande vitória sobre Jezabel e os profetas de Baal, ele agora procura um lugar deserto, se deita debaixo de um zimbro, e a Bíblia diz que em seu ânimo pediu a morte. E o interessante é que Deus não chega imediatamente para repreender Elias. Primeiro ele espera Elias descansar. E o texto diz assim: dormiu um profundo sono. Depois que Elias descansa, aí Deus diz: agora ele está precisando se alimentar. Come, tem pão e tem água. Come porque a caminhada ainda é longa. Comeu uma vez, come porque a caminhada ainda é longa. Depois é que Deus vai tratar o problema da mente, do psicológico de Elias. Porque ele viu que Elias estava precisando descansar. Marcos capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos e viu que eles não tinham tempo nem para comer, nem para descansar. E tem um versículo que diz que Jesus então chamou eles para um lugar isolado, para que descansassem e comessem. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, nos mostra isto, que precisa haver um equilíbrio entre o trabalho e o descanso, entre o cuidado com o ministério e a família, entre o cuidado com o ministério e a comunhão com Deus. O ministério de Jesus nos ensina que cuidar de si mesmo não é falta de espiritualidade. Eu sou filho de um pastor que tem 47 anos de ministério. Eu fui criado dentro de uma casa pastoral, eu sei o que é sofrer pelo ministério. Eu cresci vendo meu pai sofrer tanto, perder noites de sono, orando de joelho, depois sentava na mesa e ficava pensando nos problemas da igreja. E eu dizia assim: a última coisa que eu quero na minha vida é ser pastor. De tanto que eu vi esse homem sofrer, às vezes levantando 4 horas da manhã para trabalhar. Quando dormia, tinha dia que ficava sem dormir até a hora de trabalhar, preocupado com os problemas das ovelhas e os problemas da igreja.
Foi confeiteiro de padaria a vida inteira. E naquele tempo, a igreja não tinha culto, era todo dia. E não tinha carro. A gente pegava ônibus nas ruas de São Paulo para ir até o lugar onde tinha culto. Se alguém conhece aquela região, moramos na região do Grajaú, e a igreja na época era lá na Barragem, perto do Colônia, depois de Vargem Grande, lá no extremo sul de São Paulo. O dia que chovia, a gente chegava mais bonito na igreja, porque tinha barro pelo menos até o joelho. Era difícil. E meu pai com os filhos, nós somos em 4, ele não deixava ninguém em casa. Todo culto a gente tinha que estar. Até o cachorro às vezes ia para a igreja. Um dia o cachorro pegou o ônibus, se perdeu por lá e voltou mais. Foi junto com a gente no ônibus, na volta não achou mais o cachorro, se perdeu. Sabe? E aí, meus queridos, nós precisamos entender que Jesus nos chamou para servir e cuidar de gente, mas não nos chamou para levar o mundo nas costas. Tem líder que quer levar o mundo nas costas. Pastor Alexandre, quais são os sinais de alerta do burnout? Cansaço constante. Quando você está sempre cansado para fazer o que você faz. Desânimo espiritual e ministerial. Orava, mas não tem mais ânimo para orar. Fazia, mas não tem mais ânimo para fazer. Está fazendo, mas sem ânimo. Irritabilidade. Tem líder que é uma ignorância, que ninguém consegue nem chegar perto. As ovelhas têm medo de tanta grosseria com que responde às pessoas. Falta de motivação para fazer o que está fazendo e vontade de desistir. O que tem de líderes com vontade de desistir? Pastor, como que eu faço para prevenir o burnout? Primeiro, tenha tempo de descanso. Ensine a comunidade que você pastoreia a respeitar o seu tempo de descanso. Descansar não é sinônimo de fraqueza. Eu cresci ouvindo os irmãos dizer assim: nosso descanso não é na terra, é no céu. E muitos foram mais cedo por causa disso. Já estou terminando. Tenha tempo de descanso. Não ignore os limites do seu corpo. Você não pode viver como se fosse Deus. Nós não somos Deus. Descansar não é perder tempo. E Jesus nos deu este exemplo, como eu disse em Marcos 6,31. Segundo, como resolver essa questão? Como prevenir o burnout? Delegue responsabilidades. Quando eu comecei a pastorear, era uma pessoa que queria fazer tudo na igreja. Era eu que abria, era eu que fechava, eu que dirigia culto, eu que, se deixasse, eu queria pedir a oferta e ainda passar a salva na igreja. Dirigir o culto e ser porteiro da igreja. Triste do líder que pensa que as coisas não vão acontecer sem ele. Que o tempo todo pensa: se eu não estiver lá, não vai acontecer. Se eu não estiver lá, o trabalho não vai bem. Não, irmã. Um dia eu orei e disse: Senhor, o fartar difícil. E aí Jesus disse assim para mim na oração: você não confia nos obreiros que eu te dei? Você tem que aprender a confiar nos obreiros que eu coloquei do seu lado. Delegue responsabilidades. Conte e use, faça uso das pessoas que Deus colocou do seu lado para lhe ajudar. Nem Jesus fez tudo sozinho, chamou 12. Que depois multiplicaram. Então, o líder, quando ele delega responsabilidades, ele demonstra confiança na equipe. Investe na sua equipe, na formação de novos líderes. Eu, pela misericórdia de Deus, hoje tenho alunos que fazem nossos cursos, porque todos os nossos cursos de teologia são online. Nós temos alunos em praticamente todos os estados do Brasil. Temos alunos em Moçambique, na Venezuela, em Portugal. E eu estou sempre incentivando aqueles que são pastores: invista nos seus obreiros. Invista nos líderes. Forme mestres na sua igreja.
A igreja não pode viver só de profetas, ela tem que ter mestres. A preocupação dos evangelhos é tão grande com o ensino dos apóstolos e de Jesus que você vai encontrar várias vezes nos evangelhos e em Atos. E ensinava-lhes, e ensinou-lhes, e ensinava-lhes, e ensinava. Porque a preocupação com o ensino na igreja é muito grande. Um dia eu estava com a igreja, um pastor chegou para mim, depois que eu terminei de pregar, e disse assim: pastor, me dê um conselho, o que eu faço para essa igreja crescer? E eu disse: o que o senhor já está fazendo para ela crescer? Ele disse para mim assim: pastor, o que eu faço campanha todo culto. É campanha disso, campanha daquilo, campanha desse, campanha daquilo, campanha no domingo. Eu disse: então seu pai no ponto de campanha e coloca na escola bíblica dominical na sua igreja. Seu pai no ponto de campanha e comece a ensinar na sua igreja. Pregação é bom, porque traz motivação. Mas ensinamento muda o caráter. Então, queridos, o líder precisa delegar a responsabilidade e capacitar pessoas para isso. Quer músicos na sua igreja? Pague um professor de música para os seus membros. Eu tenho muitos pastores que pagam curso de teologia. Cuidei de 4 seminaristas. Falei do Marco Aurélio que escreveu o livro, mas não era só ele, foram 4 que foram enviados pela Igreja do Maranhão para estudar teologia em regime de internato em Cotia, numa escola teológica coreana que tem lá, o presidente é um coreano. E esses meninos estudaram 4 anos em regime de internato, ficavam internados de segunda a sexta. Na sexta iam para minha casa, e a igreja que eu pastoreio era o estágio deles. E eles trabalhavam todo final de semana, dando aula de escola dominical, cuidando de jovens, tocando na igreja, pregando na igreja. E todo final de semana, aliás, uma vez por mês, eu tinha que preencher um relatório de tudo que eles fizeram naquele mês para a faculdade. E eu perguntava para eles: quem é que está pagando essa faculdade de vocês? Pastor, é a igreja lá do Maranhão. O pastor Francisco Raposo, que vocês devem conhecer. É muito famoso na internet, pastor Francisco Raposo de Bacabal, no Maranhão. Presidente da Convenção do Maranhão. E depois de 4 anos eles se formaram. Hoje, todos eles estão no campo pastoreando. Casaram e estão no campo pastoreando. Inclusive ele faz uma dedicatória para mim desse livro aí. Então, queridos, em primeiro lugar, preste atenção porque eu vou terminar agora. Ter tempo de descanso. Segundo, delegue responsabilidades. Terceiro, mantenha uma vida saudável. Cuide do seu corpo. Qual foi a última vez que você fez um check-up? Qual foi a última vez que você fez um exame para saber como é que está esse colesterol? Como é que está essa glicemia? Qual foi a última vez que você tirou para dizer assim: essa semana eu vou fazer uma viagem com a minha família, com meus filhos. Mais de mim e da minha família. Cuide da sua saúde física. Você vai evitar o burnout. Cuide da sua saúde emocional. E aí eu termino dizendo o seguinte: Jesus realizou o maior ministério da história sem viver dominado por emoções, sem viver dominado por ativismo. Ele trabalhou intensamente, mas Jesus também descansava. Ele trabalhou intensamente, ensinou multidões, mas ele também separou tempo para estar sozinho. Formou discípulos para compartilhar a visão, a missão, mas ele viveu o tempo todo de maneira equilibrada. O burnout não acontece do dia para a noite. Ele é o resultado de pequenos descuidos que vão se acumulando ao longo do tempo. Da mesma forma, a saúde ministerial, que é construída por hábitos constantes, assim também você precisa ter hábito constante de descansar, de orar, de buscar a sua comunhão com Deus, de delegar responsabilidades e de ter um cuidado integral
Paulo, quando ele termina a carreira, ele não termina frustrado. E olha que ele trabalhou muito. Mas ele não terminou dizendo, esse combate foi tão duro que acabou comigo, porque... Não. Combati o bom combate. O combate é duro, mas é bom. Acabei a carreira, mas eu guardei a fé. As nossas ações hoje determinam como vai terminar a nossa carreira. Se você não quer terminar frustrado, se você não quer terminar dizendo, estou parando antes do tempo porque estou doente, porque cansei, tenha uma vida equilibrada. E você vai agradecer a Deus que está lhe dando essa sabedoria para ter uma vida equilibrada. Pastor, posso fazer uma oração? Vamos ficar de pé, por gentileza. Nada nos pode ser dado a não ser vindo do alto. Deus está dando inteligência emocional nesta manhã. Nesta oração, eu quero lhe aconselhar que você ore dizendo, Senhor, me ajuda a desenvolver inteligência emocional para que todas as áreas da minha vida sejam equilibradas. Se você recebeu essa palavra, ore assim nessa manhã. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nessa manhã. Tem pastores que vieram aqui nessa manhã que Jesus está dizendo assim, eu estou renovando as suas forças. Eu estou renovando a esperança no teu coração. Você não está ali por acaso. Aquela obra não é obra de homem. Aquela porta foi Deus que abriu. E você está ali direcionado pelo Espírito Santo, colocado por Ele estrategicamente. E eu profetizo que hoje Jesus está destravando aquilo que estava travado. Eu profetizo um crescimento da parte de Deus no trabalho que Deus te colocou para fazer. Se eu fosse você, dava um glória a Deus por isso. Deus é quem destrava o que está travado nessa manhã. Levante a sua mão e olhe a Deus nesse momento. Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui. Se você puder abrir a sua boca e demonstrar para Ele que você recebeu essa palavra e que você é grato e que você quer que Ele te dê inteligência emocional. O Espírito Santo está conferindo isso a Ele. Aleluia, a unção de Deus aqui no nosso meio, que despedaça jugo, que quebra barreiras. Deus está dizendo, você não vai embora. Recebe ânimo. Recebe ânimo, recebe graça, recebe força. Não é porque eu estou pregando, não, é porque Jesus está aqui. Jesus te visitando aí agora onde você está. Jesus não visita só membro de igreja, não. Ele visita pastor também. Recebe o que Deus está te entregando nesta manhã. Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Olha aí, Senhor, os teus servos, as tuas servas, Senhor. Nós estamos diante de Ti. Nós nos rendemos totalmente a Ti, Senhor. Nós recebemos a Tua palavra dessa manhã, que
tratou com o nosso emocional nessa manhã, Pai. Oh, meu Deus, é uma manhã de alinhamento, de reparo, de reconstrução. É uma manhã, Senhor, especial, onde o Senhor está resolvendo coisas em nós, dentro de nós, oh Pai. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és o dono de todas as coisas. Tu és o dono do nosso ministério, Tu és o dono da nossa família, Tu és o dono da nossa vida. E nós estamos aqui unicamente para Te servir, ó Pai. Ó Deus, continua dando graça para os pastores, continua sustentando os pastores em Tuas mãos. Continua sustentando a UPPG em Tuas mãos, Senhor. Continua dando crescimento a esse conselho de pastores, Pai. Oh, meu Deus, continua manifestando a Sua glória através da vida do presidente, da diretoria de cada um dos Teus filhos que fazem parte desta organização, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos sustenta em Tuas mãos e nos dá sabedoria para viver a vida de maneira que cumpramos o nosso ministério, a nossa chamada, sem deixar o cuidado emocional, o cuidado com o nosso corpo e com a nossa família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, continue abençoando a cada um nesta manhã, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Continua renovando as forças de cada um dos Teus filhos, sustentando em Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado. Fica conosco, Pai. É o que nós oramos pedindo e te agradecemos. Em nome de Jesus.